Turma, bora lá então. Vamos fazer a classificação aqui da enurese que o Marcelo apresenta. Então, 3 episódios anoréticos por semana, desde o período do desfraude. Então, os pais te contam que ele nunca adquiriu o controle, uma enurese noturna primária. Sem alteração hábito-intestinal, urinária, alteração de sono, enurese noturna monossintomática. Até aqui, igualzinho ao caso do Luan. Qual a diferença, então? Aqui, os pais trazem como a questão principal, a principal queixa na consulta, e vem permeado aqui por esse discurso, já fizemos de tudo, parece que é preguiça, o colchão está podre, então. Aqui é muito uma coisa de feeling de consulta. Esse discurso, ele pode estar em dois contextos diferentes. Então, vou tentar explicar aqui para vocês. E isso baseado em casos que aparecem mesmo no ambulatório aqui. Histórias reais aqui. Então, uma possibilidade é uma família que está realmente muito incomodada do tipo com essas características. Olha, é insuportável, eu faço esfregar o lençol no tanque, não deixo colocar nem na máquina de lavar, faço esfregar no tanque para prender, faço levar o colchão lá fora e deixar no sol. E, sabe, doutor, ele sempre foi meio assim, devagar. A irmãzinha que é mais nova, é mais esperta que essa criatura aqui. Então, pode estar envolvido aqui o que vocês percebem aqui? Um prejuízo de dinâmica familiar, que é ali a enurese é um catalisador, mas já é um contexto difícil, certo? E a enurese chega para atrapalhar geral ali. Então, nessa situação, o que acontece a hora que você vira para a criança e pergunta, e você tenta fazer um contato ali para ver repercussão nela? Muitas vezes a criança foge do teu olhar ali, abaixa a cabeça, tem um pouco de resistência até de a gente conversar, e você percebe realmente um comprometimento de autoestima. Então, assim, a criança tem certeza de que realmente tem alguma coisa errada com ela, a culpa é totalmente dela, hum, é, se sente como incapaz e tudo. Em um outro contexto, mesmo com esse discurso ali daquelas frases lá de cima, é quando a família leva essa questão assim, mas num tom de humor. Ah, o colchão tá podre, ai, me ajuda, por favor. Mas é num contexto assim, os pais reconhecem as qualidades das crianças, aspectos positivos do seu desenvolvimento. Então, é uma coisa que eles querem a solução, mas não há prejuízo da dinâmica familiar, tá? Então é bem diferente. E aí a gente percebe nítido uma diferença na reação da criança quando você vira. Então, assim, ele tá envergonhado, ele não queria ter isso, tem vergonha realmente, mas ele não tem prejuízo de autoestima. Então, ele está disposto a conversar sobre o assunto e tem uma chance muito maior dele concordar ali com a intervenção, com algum plano de intervenção ativa. E aí, aqui, essa família de baixo aqui, vai ser muito mais fácil a gente fazer intervenção, por exemplo, nessa frase, né? Parece que é preguiça de acordar. Aquele que a gente coloca, olha, não é voluntário, então não cabe muito essa coisa, não é preguiça de acordar, não cabem muito essas frases todas aqui, colchão tá podre, isso aqui não vai ajudar, porque vai só deixar ele mais envergonhado, sendo que ele não tem controle sobre isso. Então, essa família aceita muito mais isso. Quando você coloca essas considerações para essa família aqui de cima, a mãe vai ter dúvida, mas será mesmo? Ela se recusa um pouco a aceitar aquilo como verdade, ela vai continuar desconfiando que é preguiça, que é má vontade, que é incompetência da criança, certo? Então, esse feeling inicial é super importante, vai fazer toda a diferença no segmento a partir daqui. Então, duas perguntas que vocês têm que fazer. A família reage negativamente aos episódios de enurese, com agressividade ou física ou psicológica, né? Que é essa coisa de taxar, de colocar apelido, tirar sarro, ou mesmo com rejeição. E se a autoestima está prejudicada. E é aquela coisa de a criança vai para um isolamento social, sente que tem alguma coisa errada com ela e tudo mais. Deixa de ir
a festas, a eventos assim de família. E aí, então, isso é um grande divisor, porque essa família, então, esse contexto pior, e lógico, né? Eu falei dois exemplos um pouco extremos, pode ter nuances, e a gente vai tentar entender para que polo mais está pendendo. Mas com a família com essa dificuldade muito grande para lidar com os episódios e com reação agressiva e tudo isso, a tendência é nesse ponto a gente já pensar em um encaminhamento ou nesse momento da consulta ou breve para um centro especializado que envolva ali então, não só os médicos, mas uma equipe multi com um psicólogo para poder abordar isso, porque é muito importante melhorar essas questões para o tratamento da enurese ficar mais adequado. Então, o pediatra geral sozinho já vai ser mais difícil de intervir nisso. E lógico, a gente vai manter o segmento, porque tem até chegar no acompanhamento leva um tempo e você vai podendo fazer algumas abordagens, certo? Então, essa é a primeira questão. E aí, vamos supor que não, a família quer intervenção, a dinâmica familiar está ok. Qual seria a melhor abordagem? Então, primeira coisa é isso, deixar bem claro que não é voluntário, não é consciente, a criança não tem controle porque ela está dormindo. Então, isso tudo que eu já falei, não cabe nenhuma punição, nenhum apelido, nenhuma brincadeira, nada. E uma coisa super legal aqui é você, nesse momento, explicar para o paciente sobre a prevalência dessa condição. Lembra, a prevalência ao redor de 6 anos, isso variava conforme a literatura, mas é entre 10% e 15% da população infantil. Então, muito provável haver uma criança, um colega lá da sala que também tem enurese, mas ele não sabe porque ninguém comenta sobre isso. Na hora que você conta isso, ele se sente assim mais confortável, não é só com ele o problema, certo? Então, isso é bem legal e, em geral, a gente, quando fala, comenta isso na consulta, a criança abre um sorrisão e sente um alívio mesmo. Então, isso é bem importante. E aí, todas aquelas informações que a gente passou na outra aula sobre a tendência de resolução espontânea de ser uma condição benigna, aquelas medidas paliativas super importantes também, comentar sobre isso. Em geral, as famílias já vêm com essa orientação que algum médico anteriormente já fez, mas a gente reforça, faz um planinho ali de combinados, faz por escrito uma rotina para eles tentarem seguir, né? E aquilo tudo, então, é um pacote que vai caber aqui também. E aí, pensando em intervenção ativa, né? Existem 3 opções que a gente pode oferecer. Deixar segredo aqui, por enquanto, porque antes da gente pensar em qualquer intervenção, a gente precisa avaliar pré-requisitos, né? Então, primeira coisa, então, motivação da família para querer o tratamento, e aqui é um diferencial, né? A família do Luan, não cabe a gente ir mais adiante ali, lembra? Eles já estão tranquilos quanto a isso, então não vale você criar essa demanda aí de intervenção ativa. E isso é uma questão também cultural, né? Por exemplo, a academia americana, ela já subentende que a família vai querer. Então, lá existe uma demanda por tratamento muito maior. Aqui, para nossa realidade, muitas vezes não vai ter essa demanda, essa motivação. Então, essa aula não serve para essas famílias, né? Então, mas às vezes existe a motivação da família, só que a gente tem que tem que avaliar primeiro se tem a motivação da criança e do adolescente também para aquilo, porque é super importante, eles vão estar envolvidos em todos os processos de qualquer tratamento que a gente for escolher. E se eles não tiverem essa motivação, aí a tendência é não dar certo. Então, pré-requisitos, motivação da família e também da criança, certo? E o terceiro pré-requisito é ter certeza de que se trata realmente de uma enurese monossintomática, tá? Então, aqui não basta só aquela história clínica que vocês detalharam bem, hábito intestinal e hábito urinário. Aqui é importante objetivar essa avaliação, então solicitar um diário de eliminações e de ingestão hídrica. Então, como que vai funcionar isso? A família vai anotar, então, horários, todos os tipos e volume de líquidos que a criança for ingerindo ao longo do dia, o horário, o volume e o tipo, e o volume urinário, e se teve sintoma associado ali na micção,
Então, detalhar os sintomas para a família preencher e caracterizar as evacuações também com horário e tipo conforme a escala de Bristol. Então, você imprime junto nesse diário aqui a escala de Bristol e a família vai observar e preencher. Como que a família vai ter esse volume urinário? Como que vai fazer isso? A criança vai ter que urinar num recipiente à parte aqui, um descartável, que dê para mensurar o volume. E para fazer isso, você está em casa, certo? Para ter todo esse detalhamento e essa atenção, não pode estar passeando. Então, e tem que orientar a criança realmente a lembrar de urinar sempre nesse recipiente separado, porque isso vai ser ao longo de todo o dia. Então, a recomendação é que se faça no final de semana, num final de semana tranquilo, para poder fazer o registro adequado. Aí no retorno, então a família te traz aqui. Então, isso já é uma questão, certo? Se começa aí, para preencher esse diário miccional, precisa ter muita vontade de realmente realizar uma intervenção ativa. Porque nenhuma outra família preencheria. Aquela família do Luan jamais vai fazer preencher isso aqui e te trazer um retorno. Eles não têm demanda nenhuma. A família do Marcelo, sim. Então, te trouxe aqui o diário bem preenchido, certinho. E como que a gente avalia isso? Como que a gente interpreta? Primeira coisa aqui, então, a gente precisa saber se a frequência miccional está normal, e existe uma referência a partir dos 5 anos de idade, né? Então, o normal é entre 4 a 7 vezes por dia. E saber se o volume urinário por micção está normal. A gente sabe o débito urinário total em 24 horas, qual é, mas a gente precisa saber o volume urinário em cada micção. E para isso, a gente usa esse cálculo da capacidade vesical estimada, que é idade da criança mais 1 vezes 30 ml. Tá? Então, a bexiga tem uma taxa de aumento ali ao longo da infância um pouco estável, 30 ml por ano, e esse aumento acontece até 10 anos de idade. Então, até 10 anos a gente pode usar essa fórmula para calcular essa capacidade vesical estimada. Então, a gente vai saber se está dentro ou não. E avaliar também os líquidos ingeridos, aquela coisa que a gente discutiu na outra. Se o volume está adequado ao longo das 24 horas, vocês vão usar aquela recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se a distribuição está dentro daquela regra que a gente combinou. 2/3 até 6 da tarde e 1/3 depois das 6 da tarde. E tipos de líquidos, tem excesso de solutos e bebidas cafeinadas à noite ou não. E a hora que você pede para prestar atenção no hábito intestinal, né? Porque muitas vezes a família tem um hábito, por exemplo, fezes em síbalos, considera aquilo normal. E, na verdade, a hora que você pede para prestar atenção de uma maneira objetiva, você acaba fazendo o diagnóstico de constipação. Então, avaliando aqui o diário do Marcelo, são 6 micções por dia, então tá a frequência normal. A capacidade vesical estimada dele é 9 vezes 30 ml, 270 ml. Aqui vocês veem o volume urinário na segunda coluna, tá dentro disso. Então, o volume urinário por micção tá normal. As bebidas, ele ingere um total de 1.200 ml, que tá dentro do recomendado, e é 1/3 ao redor um pouquinho mais, mas após as 18 horas está uma distribuição adequada ao longo do dia. Vamos imaginar outro cenário, se a família te trouxesse um diário assim. Então, o líquido está normal, ele não tem sintoma urinário associado e a evacuação não preenche aqui, mas está tudo normal. Porém, esse volume urinário está de 120 ml, 130, ele varia conforme isso, 120 ou 130 ml. Então, lembra que a gente calculou a capacidade vesical dele seria 270 ml, está dando aqui 130 ml e uma frequência de 8 micções ali ao longo do dia, né? O normal era 4 a 7, tá? Tá um pouco diferente. Aí a gente vai ver que, então, o volume máximo urinado dele é esse 130. Isso é menos da metade da capacidade vesical estimada. E quando a gente tem esse valor, a gente vai suspeitar, então, de baixa capacidade vesical. Então, vocês têm que avaliar o volume máximo urinado e ver se ele é menos da metade. E aí a gente suspeita, então, na verdade, pela história, parecia que era um hábito urinário normal, mas na hora que você vai objetivar, parece que a capacidade anatômica dele não é normal. Tá? Então, a gente já pega e isso vai ter outra abordagem. Outro cenário,
imagina que a família te traga uma suspeita ali de poliúria noturna, então fala, aparentemente tem um volume urinário muito grande eliminado ali no período do sono. E aí a mãe, além desse diário miccional, diário de eliminações diurno, ela topa fazer o seguinte, pesar a roupa de cama antes de colocar ali com capa de colchão, tudo, pesa, peso seco, e aí depois que tem o escape, ela pega todo aquilo e pesa de novo e subtrai. Não, subtrai a roupa com a urina e do peso seco. E aí dá um peso aqui de 400 gramas. Então, como que a gente interpreta isso? Esse 400 gramas está acima aqui, né, da capacidade vesical estimada. Então, isso, quando tem um volume maior do que 130% da capacidade vesical esperada, é um indício de poliúria noturna, tá? Então, o que seria para ele, assim, se fosse superior a 350 ml, suspeita de poliúria noturna. Então, é uma possível análise, mas assim, concordem que é um pouco difícil da gente ter realmente esse dado objetivo. Acho que é um pouco impraticável. São poucas famílias que vão conseguir te dar esse dado objetivo. A gente aí fica mais pela história mesmo. E quando tem indício de poliúria noturna, a gente vai discutir, também é uma indicação de um tratamento específico. E aí, então, vamos voltar lá para o cenário 1, que do Marcelo, que trouxe um diário normal, tá? Então, depois da interpretação desse diário, e ali eu não preenchi, mas aqui na avaliação da evacuação é um Bristol normal, um Bristol 4. Depois dessa interpretação, você mantém o parecer sobre, então o diagnóstico é enurese noturna primária monossintomática. Aí a gente vai poder, e a família, depois de tudo, né, isso aqui está num retorno, a família continua querendo a solução aqui nesse retorno. Aquela coisa que a criança também tem que avaliar, não adianta só os pais quererem, a criança precisa estar motivada também para querer uma intervenção. E quais são as opções? Então, a primeira opção aqui descrita aqui nem está descrita no artigo da Academia Americana, que a gente deixou como referência. Isso aqui está mais caracterizado no up-to-date, é a questão aí do mapa de estrelas, né? Então, como que funciona isso? É um sistema de recompensas, né? Então, quando a criança tem noites secas, então, noite em que não teve episódio anurético, ela ganha um adesivo e cola ali. Então, isso só por si só, ganhar o adesivo e colar já é uma felicidade para ela. Aí acumula, sei lá, 7 adesivos e ela ganha, escolhe um filminho para assistir. É uma recompensa, o ideal é não ser uma recompensa material, mas que tenha uma recompensa, para ela ter isso daí como meta. E existem vários tipos, então tem isso que você só coloca um adesivo, e outro é que você coloca um solzinho quando tem noite seca e uma nuvenzinha chovendo aqui quando noites chuvosas, quando tem o episódio enurético. E outra orientação nisso é que não se deve punir nas noites chuvosas, isso é meio óbvio, né? Vai naquele raciocínio. E melhor do que colocar uma coisa que esse adesivinho de chuva, é melhor não dar nenhum adesivo. E também a recomendação é não tirar as recompensas que a criança já adquiriu. Ah, então teve noite chuvosa que 2 anula, então não vai poder escolher o filme. Não, né? Então é manter só o sistema de reforço positivo mesmo. Aí qual que é a eficácia descrita para isso? Então, primeiro escreve uma eficácia maior para crianças entre 5 e 7 anos de idade, tá? Que estão motivadas. E qual que é a eficácia? Melhora total em 25%, melhora significativa em até 70%, sendo que tem uma taxa de recidiva de 5%. Então, é uma taxa de melhora melhor, aqui, ó, mais alta do que a resolução espontânea, né? Lembra que é 15% ao ano de resolução espontânea? Então, aqui está maior, sendo uma melhora significativa em até 70%, ok. E a descrição é, se falhar após 3 a 6 meses, então está indicado aí progredir a intervenção, porque a gente vai falar daqui a pouco. Então, agora contextualizando aqui para a gente, no AGEP,
a gente considera alguns poréns com essa recomendação. Por quê? A gente não está comentando ali com a família todo o tempo que não é voluntário, a criança não está no controle. Isso aqui não parece uma dupla mensagem? Quer dizer, é justamente aquilo, né? Ah, então quando ele quiser, tiver interesse, ele vai conseguir um monte de adesivo aí. E dá essa dupla mensagem. É ou não involuntário, a criança está ou não no controle. E a questão é, quando tiver a tal da noite chuvosa, ou que não ganhar o adesivo, isso não vai servir como uma frustração para a criança? Ela vai pensar, poxa, realmente não consigo e sou um incapaz aqui. E quando também conseguir, ela fala, ah, beleza, consegui, mas o que, que eu fiz para conseguir isso? Então, realmente, assim, a gente acha muito confuso fazer essa orientação para a família seguir de uma maneira consistente com tudo aquilo anterior que a gente falou, que a gente comentou. E essa evidência toda, essa taxa que é até adequada aqui de resposta, ela vem de trabalhos que não são vem de evidências de trabalhos pequenos, né? Então não é uma evidência forte, não é uma coisa bem estabelecida assim para a gente ter certeza. Vamos recomendar porque isso certamente está bem evidenciado que melhora. Então a nossa postura aqui no ambulatório é não recomendar, certo? Por todas essas questões, a gente não faz essa recomendação para as famílias. E aí, então, a gente parte para as outras intervenções, e aí sim, de primeira linha, que tem uma evidência mais robusta aí de eficácia, tá? E de protocolos para seguir para avaliação. Então, são duas opções de primeira linha: alarme urinário e desmopressina. Então, o que, que a gente vai usar para decidir por um ou por outro? Porque os dois são de primeira linha. A gente vai avaliar mecanismo de ação, a técnica, né, ou os procedimentos necessários, latência para resposta, duração, taxa de sucesso, taxa de recaída. Então, o ideal é você avaliar critérios clínicos ali para indicações e contraindicações específicas, para você poder contextualizar isso para a família e aí, em conjunto, então, a família sabendo sobre todos esses dados, poder escolher entre um e entre outro, tá? Alarme urinário, o que, que é o alarme urinário? Isso é uma coisa que pode, em geral, confundir e as pessoas terem em mente assim, alarme urinário é você pedir para a mãe ajustar, para a mãe ou para o pai, ajustarem ali um despertador. Então, ela mais ou menos tem ideia de que horário que a criança tem um episódio de enurese, ajusta, se é às 4h30, então ajusta seu alarme para as 4, acorda, vai lá, acorda a criança, coloca a criança para fazer xixi. Então, as pessoas têm em mente que alarme urinário é isso. Na verdade, não é isso, tá? Então, tira esse conceito. Até existem alguns trabalhos que fazem isso, que mostram até alguma resposta, mas não é isso que tem a maior evidência. Quando a gente fala em alarme, não, a gente não está se referindo a isso. Você não vai estabelecer um condicionamento que envolve acordar a mãe e atrapalhar aqui a qualidade de vida, atrapalhar o sono e a qualidade de vida em geral da família, sendo que é uma coisa que não tem evidência de funcionar, tá? Então isso aqui não é para fazer também. Então, o que é o alarme urinário? É um dispositivo ou um centro especializado vai oferecer, que aí existem alguns em São Paulo que oferecem, ou a família compra e o preço é ao redor de R$ 200. Então, tem várias marcas. E aí, ele tem um sensor que vai ficar aqui na roupa íntima, na calcinha ou na cueca, e conectado ao alarme, então vai emitir um alarme sonoro, vibratório e ou luminoso. Então ele oferece um ou outro ou os três em conjunto, tá? Com a intenção de acordar a criança. Qual que é o mecanismo aqui, que a gente, a técnica, né, de uso? Então, primeira coisa, envolve participação ativa da criança, ela que vai controlar. Então, ela vai instalar aqui o sensor na roupa íntima, vai instalar o alarme no próximo do ombro, aqui perto do ouvido, aí vai dormir.
iniciou a perda urinária. Então, as primeiras gotas ali, o sensor capta isso e aciona o alarme. Então, o que se tem, assim, que o mais efetivo é quando tem alarme sonoro mesmo, que se for só vibratório ou luminoso, a criança em geral não vai acordar. Então, a intenção é que desperte a criança ali logo no início da perda urinária, a criança vai despertar totalmente, vai lá sozinha para o banheiro. Sozinha, digo, ao longo do tratamento, porque no início é muito comum que os pais tenham que ir, sim, ajudar ali a acordar a criança, né? Então, é um condicionamento. E aí, depois, ao longo dos dias, a criança já aprende ali que aquele barulho é o despertar e vai sozinha para o banheiro, faz a micção completa, volta para o quarto, troca toda aquela roupa de cama por uma roupa limpa. Então, a orientação é deixar toda a roupinha de cama para troca do lado, assim, fácil para a criança acessar, ser um pijama fácil de tirar, e aí todas as roupas secas numa pilha ali, de fácil acesso para a criança trocar a cama e se trocar. E aí volta a dormir. Aciona o alarme de novo e volta a dormir, tá? Então, a logística é toda essa. E nesse ponto, eu acho legal vocês verem exatamente que tipo de alarme, realmente, que tipo de som que é. Então, vou mostrar um vídeo, que é uma reportagem sobre enurese no jornal Hoje. Eu sempre mostro nas aulas, para vocês terem uma ideia. Falar de uma informação, uma notícia aqui do Brasil, que tem criança, né, com mais de 6 anos que ainda faz xixi na cama assim, e essas crianças precisam de uma atenção especial para descobrir por que não conseguem se controlar, né? Um hospital público de São Paulo está usando com sucesso um equipamento que pode ajudar muito essa garotada. Pires não fazia ideia que existia tratamento para isso. Tratar xixi na cama. Tratar xixi na cama. Fazer xixi na cama começa a ser considerado um problema depois dos 6 anos de idade. E aí é preciso investigar os motivos, que podem ser emocionais ou do funcionamento do próprio corpo. Pode ser uma falha hormonal, que faz o organismo produzir muito xixi à noite. Outra possibilidade é o comportamento irregular da bexiga, que mesmo sem estar cheia, leva a criança a fazer xixi na cama. O sono muito pesado também ajuda a não perceber a necessidade de ir ao banheiro. É o que acontece com a filha da Vanessa. A menina tem 8 anos. É problema na bexiga mesmo, que ela não consegue controlar a bexiga dela. O tratamento varia. Pode ser com remédio ou com um aparelho assim. Esta parte do aparelho fica presa na roupa da criança perto do ombro. Esta outra parte dentro da calcinha ou da cueca. Aqui tem um sensor. Basta uma gota do xixi para disparar o alarme. Aí a criança acorda e vai ao banheiro. Neste Hospital Municipal de São Paulo, o tratamento começou há 3 anos. Os aparelhos são emprestados para os pacientes durante 6 meses. O índice de resultado é muito bom, com o aparelho é ao redor de 70%. Então é uma forma de condicionamento, né? E que funciona muito bem. Até o ano passado, a Kathleen sofria com esse problema. Ela e a família. E ela ficava super envergonhada, porque ela tinha vontade de ir para casa, das primas lá, né? Passear. 3 meses usando o aparelho e tudo mudou. Posso dormir na casa dos meus amigos e não tenho mais vergonha. Sua vida mudou. Mudou. Gente, aí nesse ponto eu tô com muita saudade das nossas discussões presenciais, porque eu lembro que sempre que eu mostro esse vídeo é o momento da polêmica, porque alguns ficam absolutamente apavorados com esse alarme e consideram que isso é um crime contra a criança, como fazer isso, que coisa absurda, né? E agora eu não vou poder ter não vou saber a reação de vocês, qual que está sendo aí. Mas é importante eu acho legal para vocês saberem exatamente do que se trata e também para vocês terem a noção do quanto é importante explicar quais são as alternativas para os pais, né? Porque do mesmo jeito que vocês ficam apavorados, a hora que o pai entende realmente como é esse tratamento, ele pode repensar. Poxa, não tem aquela coisa da resolução espontânea, não, isso daí vai ser um pavor, ficar acordando com esse alarme toda noite. Então, e aí a gente fazer a explicação direitinho para a gente
poder decidir pela intervenção ou não. Tá? Mas então agora eu vou tentar explicar qual que é o fundamento dessa utilização do alarme. Então, qual que é o mecanismo de ação do alarme? Ele vai atuar realizando um condicionamento. Lembra que uma das explicações é a falha do sistema nervoso central em reconhecer as contrações do detrusor a partir de um ponto ali de repressão vesical. Então, essa falha do reconhecimento das contrações e depois atuar ali suprimindo as contrações e aumentando a atividade do assoalho pélvico. Então, se o sistema nervoso falha em reconhecer isso, aí que o episódio anurético acontece. Então, o condicionamento é no início da perda, então a bexiga acabou de mandar o input ali para o cérebro e o cérebro não reconheceu. Então, você faz no início da perda um mecanismo de reconhecimento, de alarmar para avisar o sistema nervoso central. E isso, então, qual que é o objetivo? Que a criança acorde, mas fundamentalmente que faça a supressão das contrações e melhore a atividade do assoalho. Que a intenção, na verdade, é esse condicionamento, são esses objetivos finais. E, na verdade, depois do tratamento, não é que a criança passe a acordar, então, porque senão ela vai desenvolver uma noctúria, concordam? Não, na verdade, é que haja uma estabilidade vesical para a criança acordar seca, e aí urinar só na hora certa ali, logo que acordar, mas ela ter uma noite toda de sono. Então, isso é importante aí, qual que é a meta. E aí, qual que é a proposta, né? Por quanto tempo vai ser esse tratamento para poder fazer esse condicionamento? Então, na abordagem inicial, você vai explicar tudo direitinho e reavaliar em 2 semanas para saber se está fazendo a técnica adequada, se conseguiu aderir e ver a resposta. Sinais de boas respostas, né? Então, sinais de boa resposta. Menor volume de perda. Acordar com o alarme, então, porque tem muitas crianças que absolutamente não acordaram, a mãe teve que ir lá sacudir, mas só com o alarme ela não acordou. Menos alarmes por noite ao longo dessas 2 semanas e menos noites com episódios anuréticos. Então, são indícios de que a criança respondeu ao alarme. Isso você avalia em 2 semanas. Se tiver obtido resposta, o planejamento é manter por um período mínimo de 2 a 3 meses. Tá? Então, geralmente mantém por 3 meses. Depois desse período, aí você vai manter ainda até que a criança atinja 14 noites secas consecutivas. Então, para isso, tudo é importante, para você poder avaliar essa resposta aqui em 2 semanas e por esse prazo, é interessante registros, né, das noites secas, noites anuréticas, então, isso eu esqueci de falar, mas que a família te traga isso registrado para ser bem objetivo mesmo, para você poder tomar as decisões. E aí, então, a retirada do alarme vai ser depois dessas 14 noites consecutivas secas. Então, assim, aqui já é um primeiro ponto. Se a demanda for por uma resposta a curto prazo, isso aqui já não é um bom método. Então, que ele envolve um tempo razoável aí, 3 meses. A eficácia, então, quanto isso funciona, né? Então, tem uma meta-análise envolvendo aqui 56 ensaios, 3.257 crianças. A resposta foi 66% das crianças conseguiram essas 14 noites consecutivas secas durante o uso do alarme, contra 4% das crianças que não fizeram o tratamento. Então, é eficaz. E aí é descrito uma recidiva em até 46%, mas o que é descrito também é que você pode aí fazer um segundo ciclo de alarme e, em geral, tem uma resposta rápida, mais rápida do que no primeiro ciclo, já que esse condicionamento anterior foi obtido. Tá? Então, tem boa chance dessas crianças que recidivaram, que conseguiram melhorar, aí depois recidivaram, dessas crianças com o segundo ciclo melhorarem.
Aí, se caso falhe essa resposta inicial ali em 2 semanas, né? Então, vamos supor que ela volte em 2 semanas com um diário, um registro, e você viu que realmente não teve boa resposta. Primeira coisa que a gente tem que avaliar: fez a técnica direitinho, aderiu, usou todas as noites, está motivado? Como que foi isso para falar, não aguento, que coisa chata, detestei e não quer mais esse método? Antes tinha motivação, perdeu a motivação. Então, isso tudo a gente tem que avaliar para decidir. Então, a gente vai ajustar a técnica, a aderência. Então, assim, se tiver a motivação, tiver a técnica tudo certinho, uma possibilidade é associar o segundo tratamento, então associar a desmopressina. Tá? E outra possibilidade é aguardar 6 a 12 meses para reiniciar esse tratamento. Porque o que você vai ter em 6 a 12 meses? Uma criança mais madura para seguir o tratamento, mais motivada e tudo. Então, a partir dessa avaliação nossa aí, a causa da falha da resposta, a gente vai poder decidir qual a abordagem. E aí, a segunda, então, possibilidade de primeira linha é a desmopressina, que é um análogo do hormônio antidiurético e vai reduzir o volume de urina produzida à noite. Então, se administrado 1 hora antes de dormir, que é a recomendação. Da mesma forma, a gente vai avaliar a resposta em 2 semanas, com aqueles mesmos critérios, tá, de boa resposta. E aí a gente tem a possibilidade de dobrar a dose. Então, na dose inicial de 0,2 miligramas, se não tiver boa resposta, dobra a dose, reavalie em mais 2 semanas. Em geral, a desmopressina tem uma latência mais curta para resposta. Então, é uma família que volta assim, olha, na segundo, sei lá, no terceiro dia já percebi que respondeu, na primeira semana já não teve nenhum episódio, então, em geral, tem uma latência mais curta para a resposta. E aí, teve uma boa resposta inicial nessas 2 semanas, o plano também é manter por 3 meses, tá? Qual que é a taxa de sucesso aqui? 30% de remissão total dos sintomas, né, nesses 3 meses, e outros 40% vão te descrever uma melhora importante. Então, o que também é interessante. Só que depois da suspensão do uso, tem uma recidiva em 70% dos casos. E aí é o seguinte, ao contrário do alarme em que houve um condicionamento, aí para uma resposta definitiva, aqui a desmopressina é farmacológico, né? Então não teve aquele condicionamento de reconhecimento, de melhora do assoalho pélvico, né? Da atividade, não teve isso. Então, a chance de recidiva é grande, mas o que é descrito aqui, o uso a longo prazo não parece trazer malefícios. Então, você pode reintroduzir e aí com orientação de retirar a cada 3 meses para ver se teve resolução. Então, essa é uma alternativa. E aí, assim, ao longo do segmento, a família pode optar por não manter mais não fazer mais o uso. Então, tolerar ali os episódios anuréticos, mas fazer o uso sob demanda, que é quando tem alguma demanda social, viagem, acampamento, vai dormir na casa do amiguinho e tal. E aí ter esse recurso para prevenir o episódio anurético. Aí uma coisa muito importante que a gente tem que saber, se a gente for optar por isso, é o risco. Qual que é o principal risco? Se ele promove ali a diminuição da diurese por conta de uma maior reabsorção de água no ducto coletor, o risco é uma hiponatremia dilucional. Então, existem uma série de cuidados aqui para você tomar se você for usar a medicação para evitar a hiponatremia. Tá? Então, para minimizar o risco, a primeira coisa é optar por apresentação oral em relação ao spray nasal. Então, você vai usar comprimido, aquele esquema de dose que eu tinha comentado. E algo muito importante, aí sim tem que ser objetivo também, restringir líquidos 1 hora antes da administração da desmopressina até acordar no dia seguinte. Então, tem que ter um controle da ingesta hídrica ao longo do dia e também no período noturno estrito, assim, importante.
e o máximo de volume ingerido à noite tem que ser 200 ml. Tá? Então, pré-requisito para usar desmopressina é uma família bem orientada e capaz de seguir essas restrições, senão se colocam em risco, e é um risco considerável, né, com consequências sérias aí se não seguir. E aí aqui é o questionamento, né, a gente sempre faz, então vamos pensar ali, festinha do pijama, tá, são em geral quantos que os pais convidam? 10, 15 crianças, né? E aí a criança vai ter maturidade aí de deixar de tomar o refrigerante, o suquinho durante a festa ali. Ela vai lembrar disso. Os pais vão lembrar que criança mesmo que não pode tomar. Então, assim, é só isso, né? O uso sob demanda é com esses cuidados. Então, é só avaliar bem isso. Se for, por exemplo, um evento social em que os pais estejam presentes para ficar ali de olho, é uma coisa. Agora, no meio de uma festa, eu já acho super perigoso, não recomendaria, tá bom? E aí, vamos voltar aqui, então, para quais seriam as indicações precisas ali de desmopressina, onde aí, com certeza é a melhor opção em relação ao alarme. Se tiver uma suspeita de poliúria noturna e capacidade vesical normal. É aqui onde mais vai ser indicado, você faz como primeira opção. E outra opção é aquilo que eu comentei, o paciente não teve resposta boa inicial ao alarme e você associa a desmopressina para ter um melhor controle, uma melhor resposta. Outra opção é que se o objetivo for uma melhora a curto prazo e os pais veem aquele vídeo lá do Menino Jesus e que você vai mostrar para saber exatamente a real qual que é o alarme e eles não querem isso, por favor, longe de mim. Então eles não querem o alarme, preferem uma medida farmacológica. E aquela indicação de uso sob demanda, mas aí recomenda-se um período prévio, usando para ver se a criança tem a resposta, né? Então, um período mínimo de 6 semanas usando. E aqui vale lembrar, né, que se os pais estão com dificuldade em lidar com os episódios de enurese, estão agindo mais agressivamente, então, mas não é uma coisa extrema, então você optou por manter o segmento e oferecer a desmopressina. Essa é uma indicação relativa que é melhor a desmopressina, porque não dá tanto trabalho quanto o alarme, né? E tem uma resposta, uma latência menor. Então, para uma situação em que está ali tá sendo muito problemático, talvez seja melhor realmente a desmopressina, mas é aquela questão de já considerar o encaminhamento para o especialista, tá? Então, só um lembrete aqui, que a desmopressina pode ser adequada nesses casos, mas deixar na manga ali um encaminhamento. E outra opção é a imipramina, que aí o mecanismo de ação é reduzir o período em sono REM, estimular a secreção do antidiurético e promover o relaxamento do músculo detrusor. Tem uma melhora total em 20% dos pacientes só, que aí já é muito mais próxima, né, à resolução espontânea ali, e a recidiva em 90% dos pacientes depois que você suspende. É uma indicação aí que se fala adequada para o paciente com TDAH associado à enurese e que falhou com um tratamento com alarme ou desmopressina. A dose 25 a 50 miligramas ao dormir. E aí a mesma coisa, se tiver boa resposta, você mantém por 3 meses e depois suspende para ver se melhorou. Uma preocupação especial aqui é quanto ao risco de prolongamento do intervalo QT. E aí você fazer, antes de introduzir, uma avaliação de risco cardiovascular, de antecedente pessoal ou familiar de arritmias antes de introduzir. Mas isso a gente não é uma opção aqui para o pediatra geral, tá bom? Então a gente vai lá nos de primeira linha mesmo. Antes se usava muito mais. E aqui eu deixo só, então, fechando, possíveis causas para falha dessa intervenção ativa. Então, primeira coisa aqui, ó, é o entendimento e segmento ali do plano terapêutico, que pode ter falhado na técnica, na aderência, estressores psicológicos envolvidos, então a questão da dinâmica familiar e tudo. E aí, outro grupo de causas de falha são doenças associadas, que caem naquele grupo de monossintomática. Então, se ele não for monossintomática,
ele vai falhar o tratamento para enurese noturna. Por isso, exatamente, que você não pode introduzir o tratamento nesses casos, entendeu? Mas é que às vezes você achou que o paciente fosse monossintomático e ele tem, na verdade, sintomas aqui de constipação, disfunção miccional ou uma condição neurológica, um disrafismo oculto, que leva a um distúrbio miccional, uma bexiga neurogênica, ou ele tem um distúrbio respiratório do sono. Então, você não fez o diagnóstico de enurese não monossintomática, introduziu um tratamento como se fosse monossintomática, e aí você não vai ser efetivo por isso, tá certo? Outra consideração que tem um maior risco de refratariedade ao tratamento é aquele paciente que tem perda todas as noites, né? Porque a maior parte dos pacientes tem a perda ocasional. Agora, aqueles que têm todas as noites, menor a chance de responder também a esses tratamentos de primeira linha. Então, também é uma consideração para você encaminhar para um centro especializado. Aí, o último caso, então, desse bloco é uma paciente de 14 anos que vem para consulta de rotina sem queixas. E no interrogatório de aparelhos, ela refere lá aos episódios de enurese 1 a 3 por semana, mas assim, incômodo zero com sintoma, e também tem o antecedente familiar. E a mãe dela também teve perda até 15, 16 anos. No exame físico, ela já tem um Turner de M5P5, já teve a menarca há 2 anos e já completou aí a puberdade. Então, o que falar a respeito desses casos, né? Então, na puberdade, 2 a 5% dos pacientes continuam enuréticos. E aí é o seguinte, se ela já completou a puberdade, você vê aqui que a taxa de resolução vai caindo, a taxa de resolução espontânea é menor, né? Tanto que na idade adulta a prevalência aqui 1,5% a 3%. Então, é uma questão aqui que se considera que o artigo da Academia Americana não comenta sobre isso, mas no UpToDate, se você for olhar, eles consideram o seguinte, mesmo não tendo a demanda por resolução espontânea, aí é um momento de você criar a demanda, porque é interessante ela saber disso, que tem menor chance de resolução espontânea. Às vezes ela tá lá tranquila, achando que vai resolver como foi com a mãe. E pode ser que não responda e ela leve isso para a idade adulta, tá? Então, ela tem que ser informada sobre isso, porque com essa informação pode decidir, não, então eu quero uma intervenção, vamos fazer. Tem que dar essa informação, porque senão isso é prejudicial, né? Ela precisa saber que existe esse recurso para poder optar, fazer ou não a intervenção. Então, um resumo aqui. Quando encaminhar os pacientes? Mensagem aqui para ficar para vocês. A recomendação é que a enurese monossintomática, ela pode ficar sob cuidado ali de atenção primária, do pediatra geral. Tá? Então, você pode conduzir tudo isso que a gente falou até agora, pode ser um manejo pelo pediatra geral. E existem algumas recomendações de quando encaminhar para o especialista. Então, aqui, se você fez esse manejo e foi refratário, ou se tiver perda todas as noites. Então, já aí encaminhar para o especialista. E outros critérios aqui de encaminhamento se tiver alterações do desenvolvimento, um atraso importante do desenvolvimento, atraso atencional, dificuldade de aprendizado, problemas comportamentais e emocionais, e aquela história dos pais que não estão sabendo lidar estão manifestando muita agressividade, negatividade em relação a isso. Tá? Então, os critérios de encaminhamento do especialista são esses. Fora isso, é o manejo pelo pediatra. E aí, para quem encaminhar? Então, recomendação ali do que tem no UpToDate para onde encaminhar é um especialista do desenvolvimento, que não é nossa realidade aqui. A gente, agora que tem que está acontecendo o programa aí de residência e tal, então não é uma especialidade disponível ali ainda para você fazer um encaminhamento.
ou por lá eles encaminham para um psiquiatra infantil ou urologista se tiver anormalidade estrutural do trato urinário. No Brasil, a recomendação é encaminhar para o nefrologista, tanto que é essa recomendação aqui da Sociedade Brasileira. Então, a gente encaminha para o nefro, o ideal para um centro especializado, que tenha equipe multi para fazer o atendimento. E agora, por fim, então, um resumão. Enurese noturna primária monossintomática, aquela em que a criança nunca teve controle ou não manteve por mais de 6 meses e não tem sintoma urinário diurno, constipação ou apneia obstrutiva do sono. Qual é o manejo inicial? Distribuição de líquido ao longo do dia, aquelas medidas paliativas. Evitar bebidas cafeinadas, micção completa antes de deitar, higiene do sono, capa protetora, avaliar a autoestima, reforçar caráter involuntário, solicitar urina tipo 1 e urocultura jato médio. Avaliar, é problema para a família? Há demanda por resolução? Não, não é problema. Então, manter segmento de rotina. Depois da puberdade, dar essa informação para o paciente que há uma menor chance de resolução espontânea, então propor intervenção. É problema para a família a demanda por resolução. Avaliar, tem perda toda noite? Tem prejuízo da dinâmica familiar? Considerar já encaminhar. Não, dinâmica familiar ok e criança motivada, vamos propor diário de eliminações para ter certeza de que é monossintomática. Diário, a hora que você propõe esse diário de eliminação, a família já pode... não, peraí, não é problema mais, né? Porque já começa aqui o trabalho. Mas não, a família motivou, trouxe o diário de eliminações e você continua com a impressão de que é monossintomática. Então, uma das primeiras propostas é a terapia motivacional. Aqui a gente viu que a gente não faz, já expliquei os argumentos lá em cima para vocês. E aí, então, as duas opções de primeira linha, alarme ou desmopressina, com todo aquele protocolo de reavaliação. Nisso de você explicar sobre alarme ou desmopressina, a família também pode optar, não, então realmente vamos esperar lá a resolução espontânea e ir para o outro extremo, então, e não querer fazer o tratamento, ou pode querer conseguir, a gente vai fazer aquela avaliação sequencial. Se tiver falha, a opção é associar, então se usa o alarme associar a desmopressina, ou postergar o início do tratamento. E se for refratário, aí é o momento também de encaminhar. Tudo bem? E aí o próximo bloco vai ser sobre enurese não monossintomática. Então vão ter alguns casos aí para vocês resolverem no Classroom.